linda visão. Um dia eu vi o céu bem aberto e a glória dali, o rio da vida, os muros de cristal, as ruas são de ouro, não há nada igual. A mesa estava... A paz do Senhor, meus queridos irmãos, a paz do Senhor a todos. Aqui com imenso prazer vos saúda a irmã Noemi Santos. Eu estou aqui para falar um pouquinho com vocês a respeito da segunda lição da revista As 7 Cartas do Apocalipse. Nós estamos na segunda lição, a qual nós vamos dar aí continuidade, né, a lição de número 1, pastor Robson. Ele deu em presencial a todos vocês e eu vou estar dando a lição de número 2, a visão do Cristo glorificado. Eu queria convidar vocês aí, irmãos, vocês que têm a sua revista, você pega ela, pega a Bíblia, para que nós possamos aprender, né? Ter um tempo aí de aprendizado com Deus. Essa revista aqui é maravilhosa, preparada aí com todo carinho a todos os irmãos. Você que ainda não tem e você quer ter a sua revista, você vem aqui na sede a partir das 3:30 da tarde. Nós estamos com a igreja aberta para te receber, para você poder adquirir a sua revista do Apocalipse, tá bom? Nós vamos entrar na segunda lição aí, a visão do Cristo glorificado. Mas antes da gente começar o nosso estudo da palavra de Deus, eu quero convidar você para fazermos um instante de oração, para que o Senhor ele venha abrir o nosso entendimento, venha nos ensinar e que a sua palavra venha fazer morada em nossos corações, tá bom? Feche os teus olhos, se assim puder, e vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e Pai, de todo o poder, de toda a glória, nós estamos entrando, ó Deus, na Tua presença mais um momento, para assim, Senhor, aprender da Tua palavra. Espírito Santo, venha nesta tarde capacitar cada um de nós para ouvirmos e aprendermos da Tua palavra. Senhor, venha falar conosco. Senhor, venha nos ensinar, ó Deus, e a nos preparar para a Tua vinda. Espírito Santo, nesta oração, eu também lhe peço, Senhor, que assim como a minha voz entre este lar agora, o Teu Espírito também, ó Senhor, se faz presente, acalmando os corações, trazendo paz, esperança, alegria, o conforto, meu Pai, que o Teu servo possa estar precisando neste momento. Espírito Santo, abraça cada um deles e dá, meu Deus, a vitória, o livramento, a provisão necessária. Senhor, fala conosco, fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós vamos então dar início à lição de número 2, a visão do Cristo glorificado. Aí na página 11 da sua revista tem um versículo, Apocalipse 1:17 e 18, que diz: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho a chave da morte e do inferno. Aí você vai virar a sua revista e a página de número 13. Na página de número 12 você vai ter aí a meditação diária, a qual você poderá ler de segunda a sábado, né, de domingo a sábado. Todos os dias você tem aí um versículo bíblico que vai te dar uma maior compreensão da palavra de Deus. E sendo assim, você estará todos os dias desta semana aí meditando na palavra de Deus, mesmo que você esteja aí na sua casa, tá bom? Embora humilhado e ferido de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou e gloriosamente voltará como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Você pode aí pegar a sua revista nas suas mãos, página 12. Nós vamos então entrar aí no objetivo da lição. Qual o objetivo desta lição de hoje? Nós vamos aí explicar o Cordeiro e o conceito e o objetivo da encarnação de Jesus Cristo, reconhecer que Cristo é o Senhor humilhado e ferido de Deus,
e compreender os eventos que abarcarão o Cristo glorificado. Então nós vamos aí explicar o conceito aí da encarnação de Jesus Cristo, reconhecer que ele é o Cristo humilhado e ferido de Deus e compreender aí os eventos da glorificação de Jesus Cristo. Página 13, nós vamos para a leitura da palavra de Deus, a qual esse estudo está baseado aí no livro de Apocalipse, capítulo 1, do versículo 9 ao versículo 18. Então nós vamos ler esta passagem da palavra de Deus, que diz assim: Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimo, porque da palavra de Deus, pelo testemunho de Jesus Cristo, eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, e que dizia: O que vês? Escreve num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingida pelo peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e o cabelo eram brancos como a lã, como a neve, e os olhos como chamas de fogo. E os seus pés semelhantes ao latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha. E a sua voz como de voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí e seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis aqui estou vivo, para todo sempre. Amém. E tenho a chave da morte e do inferno. Glória a Deus. Essa passagem é linda, maravilhosa. Cristo falando ali diretamente, então, com João na ilha de Patmos. Quando João foi preso e levado ali para a ilha de Patmos, ele então tem essa visão com Cristo glorificado, Cristo ali já ressurreto, aquele mesmo Cristo que ele e os seus discípulos viram ele subir aos céus, né? Aquele mesmo Jesus que havia caminhado com eles ali na terra, feito milagres, agora ele já vê esse Cristo aí glorificado, né? Cristo sendo ali já exaltado. Página 14, foi Cristo glorificado que se apresentou a João na ilha de Patmos, aquele que no Calvário humilhou-se até o inferno e no céu e soberanamente exaltado, né? Ali Cristo ele foi humilhado, a humilhação da morte da cruz, e agora ele ali se apresenta a João na ilha de Patmos, já ali ressuscitado, glorificado para a glória de Deus. Então, João ele tem essa visão maravilhosa, aonde o Senhor começa a levar ele para uma grande revelação, que é o livro de Apocalipse. João ele declara aqui que quando ele viu a Cristo ali, quando ele viu Jesus, o seu amigo, né? Ele caiu como morto aos pés de Jesus, né? Mas Jesus
o desperta, o levanta, o toma ali pelas mãos. Já entronizado à destra do Pai, apresenta-se Jesus Cristo como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Filipenses 2:5, nós podemos ver ali essa passagem inspiradora de Jesus ali, ele sendo Deus, enquanto estava aqui, não colocou-se no lugar de Deus, né? Não tentando usurpar o lugar do Pai. A palavra do Senhor diz aqui em Filipenses, capítulo 2, versículo 5 em diante, até o 11, nós não vamos ler tudo, né? Mas você pode meditar aí na sua casa com a palavra de Deus, e diz assim, o 6, pois ele substituindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, mas de servo, tornando-se em semelhança ao homem, reconhecido em figura humana, e a si mesmo humilhou-se, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. E Jesus ali sendo ali não sendo ele querendo ser melhor ali que Deus, ele foi obediente ao Pai até o fim. Sim, aquele que esteve morto agora está à direita do Pai. Aquele que João viu morto, sendo chicoteado, açoitado, humilhado, aquele a qual todos viram ser pendurado no madeiro, agora João alegra o coração porque ele está vendo novamente o Cristo. Aleluia! Imagina a visão, imagina o coração de João quando ele ouve alguém falar com ele e aquela voz como o som de muitas águas, e ele se vira para ver quem fala com ele. E quando ele vê o Cristo ali já sumamente exaltado ali à destra do Pai em toda a sua glória e esplendor, né? Ele já não vê mais aquele homem, né, frágil, ferido na cruz, mas ele vê ali o Cristo ressuscitado, triunfante. Este Cristo virá buscar a igreja. Eu quero fazer uma pergunta para os irmãos: você está preparado para receber o Cordeiro de Deus? João estava preparado para ter esse encontro com o seu amigo amado, com o seu mestre, com o seu Senhor. E ali ele teve esse encontro, e cada um de nós, irmãos, cada um de nós vamos ter esse encontro maravilhoso com Deus. Vamos ver Jesus, o glorificado, ressuscitado, frente a frente ali. Teremos essa oportunidade, essa honra de encontrarmos com Cristo ressurreto, o Cordeiro de Deus. Mas qual o verdadeiro significado da glorificação de Cristo? Será que você já pensou nisso? Só veremos atendê-la se nós detivermos a compreensão da encarnação de Cristo. Não tem como nós entender a glorificação se nós não sabermos a encarnação de Cristo. Por que ele ali se faz carne? Por que ele se fez homem, né? Por que ele, deixando ali o verso 5 diz, e tendo vós mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, né? Pois ele, sendo ali Deus, se deixou tudo para ser homem. Vamos lá para o primeiro tópico aqui, Cristo encarnado. Porque a encarnação é o grande mistério da piedade. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Fazendo-se filho do homem, o Filho de Deus manifestou-se plenamente o amor do Pai. João, capítulo 3, verso 16, diz para nós, né? Explica. E assim Deus revelou-nos a sua graça. Então, Cristo, ele encarnou para quê? Para que o Pai, para que Deus revelasse para nós a sua graça, o seu amor perfeito. A encarnação de Cristo, ela se deu pelo ato, né, da pessoa santíssima, a segunda pessoa santíssima da Trindade, que é Jesus Cristo. Nós temos Pai, Filho e o Espírito Santo, sendo aí Jesus a segunda pessoa da Santíssima
Trindade, o Filho de Deus. Bom, a encarnação de Cristo, ela se deu através ali do nascimento virginal de Jesus Cristo, ali no ventre de Maria, né? Maria sendo ali ainda virgem, ela concebeu pelo poder do Espírito Santo, concebendo ali então Jesus. Em Isaías 7,14 revela, né, ali o plano de Deus, o Senhor revelando ao profeta Isaías o plano de salvação por meio do Messias, do Filho de Deus. E aí já em Mateus, também em Lucas capítulo 1, 27, fala para nós aí, confirmando então esse nascimento virginal de Jesus Cristo através de Maria. Neste ato sobrenatural, levado ao feito por obra e graça do Espírito Santo, o Filho de Deus fez-se filho do homem e veio habitar entre nós. Ali em João 1,14, a minha Bíblia está aberta aqui, e a palavra do Senhor diz, né? E ele era o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Eis porque afirmamos ser Jesus Cristo o verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Como que pode ser? Simples, ele é Deus, mas também é homem. Ele esvaziou-se de si mesmo, né? Ele deixou a sua glória, deixou o seu poder, a sua adoração, a adoração dos anjos, todo o poder, toda a glória. Para quê? Para se revelar a nós. Para quê? Para que Deus revelasse para nós a sua glória, a sua perfeita vontade. Cristo, então, aí é a perfeita vontade de Deus. Então, ele sendo filho de Deus, pela ação do Espírito Santo e o sobrenatural, ele se faz homem, sendo assim então verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Na encarnação, o Senhor Jesus Cristo esvaziou-se, né, da sua divindade, mas ele aqui na terra, ele não usufruiu da sua glória, mas obediente ao Pai, ele foi até o fim, como nós lemos, né? E tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Ele mesmo sendo Deus, ele obedeceu ao Pai e foi até o fim com o plano de salvação para todos nós. Em Jesus estava o quê? As duas naturezas, tanto a divina quanto a humana, são plenas e harmônicas. Era Jesus então um homem igual a nós? Ele era melhor do que nós, pois ele foi sumamente perfeito. Quem não aceita a encarnação do nosso Senhor Jesus Cristo, não tem então o Espírito Santo de Deus. Então, ele era Deus, se fez homem, tendo aí as suas duas naturezas perfeitas e harmonicamente unidas, né? Sendo 100% Deus, 100% homem. E ele foi, como homem, sumamente perfeito. Por quê? Porque ele foi obediente a Deus. Então isso quer dizer o quê? Que nós, como homens, temos plena capacidade de sermos perfeitamente perfeitos diante de Deus, né? Ali obediente a Deus em todas as nossas obras, cumpridor de todas as leis de Cristo, vivendo aí plenamente a vontade de Deus, para então também nos encontrar com Ele na glória. Qual o objetivo da encarnação? Foram 3 objetivos da encarnação do Filho de Deus. Primeiro, consumar o plano de salvação que, elaborado na eternidade, foi concretizado na plenitude do tempo. Gênesis capítulo 3, versículo 15, lá no princípio, né? Deus ali já está ali o primeiro plano de Deus para a salvação. Quando houve o pecado de Adão e Eva, Cristo ali foi crucificado. Cristo ali foi crucificado quando Adão e Eva pecou. Pela primeira vez, quando houve a consumação do pecado no Jardim do Éden, Cristo ali foi crucificado. Para quê? Para salvar a humanidade. Por que isso teve que acontecer?
Simples, porque Deus ele havia dado uma ordem para o homem. E a ordem que Deus havia dado para o homem era que, a partir do momento que eles comessem do fruto do conhecimento do bem e do mal, eles morreriam, né? Então, o pecado gera a morte. A desobediência tem consequência de morte. E Adão e Eva fizeram o quê? Pecaram contra a vontade de Deus. Não deram ouvido à palavra de Deus. Deram ouvido, sim, a fábulas de Satanás. Deram ouvido ali à serpente. E com isso, dando a luz ao pecado. E dando a luz ao pecado, eles então passam ali de perfeita comunhão com Deus, um rompimento da presença de Deus, afastando o homem da presença de Deus e, consequentemente, o homem herdando a morte por causa do pecado. Então, Cristo, sendo o Cordeiro perfeito, ele veio que pagar a dívida. Isso mesmo, Cristo ele veio pagar a dívida do homem. Ele veio morrer em nosso lugar. Todas as vezes que nós pecamos antes de Cristo, quando o homem pecava antes de Cristo, tinha que ser feito ali sacrifícios, né? Sacrificava-se cordeiros, sacrificava-se elementos para que aquele pecado fosse perdoado. E Cristo, ele veio substituindo esses sacrifícios e também pagando a culpa do homem, pagando ali, morrendo pelo pecado do homem. Mas por que então que o homem não morreu pelo seu pecado? Porque o homem, para ele morrer, para pagar a sua culpa, ele teria que ser inculpável, perfeito. Então o homem, quando ele peca, nós passamos a ter a natureza pecaminosa. Então já nascemos pecadores. Então seria impossível que um homem natural, que um homem já nascido com a herança do pecado, pudesse ali pagar essa dívida. Então Cristo ali ele veio consumar o plano de salvação, elaborado ali então na eternidade com Deus. Aí você vai encontrar essa referência em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Manifestar o Emanuel, aonde está assim escrito, ali Isaías 7,14, para que no Novo Testamento exercesse plenamente os 3 ministérios do Testamento Antigo: profeta, sacerdote e rei. Então, ali Jesus, ele veio, então, o primeiro plano, consumar o plano de salvação, né? O objetivo de Jesus ter reencarnado, marca aí. Objetivo primeiro, consumar o plano de salvação elaborado por Deus na eternidade. Segundo, manifestar o Emanuel, o príncipe da paz. Manifestar ali aquele prometido das nações, o rebento, o renovo de Israel. E também o terceiro objetivo da encarnação de Cristo: revelar no Calvário a expressão maior do amor de Deus. Isso mesmo. Então, consumar ali no Calvário esse amor imensurável que Deus tem para conosco. O Senhor Jesus, consequentemente, ele fez-se filho do homem, a fim de que viéssemos a ser filho de Deus. Olha só que coisa linda, né? Ele assumiu nosso lugar de pecador, morreu substituindo nós ali também na cruz, e fez-se filho do homem para que o homem fosse feito filho de Deus, co-herdeiro com Cristo do céu. Então, esse aí os 3 objetivos da encarnação de Jesus Cristo. Então, aquele que não está em Cristo não tem parte com Deus. Quem não aceita Jesus, como eu falei ali atrás um pouquinho, quem não aceita a glorificação de Cristo, quem não crê em Jesus Cristo, este também não é nova criatura, não é feito filho de Deus. Então, a ressurreição de Cristo, ela veio e para partilhar conosco, então, a glória
e a eternidade. Por causa do pecado do homem, ele foi desligado de Deus. E Cristo vem para religar o homem a Deus. Então, a partir do momento que Cristo morre, ele cumpre ali com os 3 objetivos. E lá no Calvário, ali, quando ele entrega ali, quando ele diz ao Pai, está consumado, ele volta então novamente trazer o homem para o Pai, né? Ali tornar-nos novamente cordeiro do céu. Podemos então, a partir deste momento, ter plena comunhão com Deus, que outrora, por causa do pecado, nós não a tínhamos mais. E também participar aí da glória e na eternidade. Através da morte e ressurreição de Cristo, nós também morremos para o pecado e seremos então transformados, aleluia, né? Seremos aí arrebatados, ao tocar as trombetas, aí o Senhor nos levará, nos tomará para a sua glória. Estaremos com Ele de eternidade em eternidade. Segundo ponto, o Cristo humilhado e ferido de Deus. A morte de Cristo não foi entendida nem pelos judeus, nem pelos gregos. Aqueles que consideravam-se um escândalo e loucura, se os primeiros buscavam compreendê-lo através de uma interpretação equivocada da lei e dos profetas. Os segundos esforçavam-se para tudo discernir à luz natural da razão. Em sua incredulidade, ambos os povos jamais vieram a aceitar as proposituras do plano da salvação. Afinal, porque um homem teve de morrer para que os demais pudessem viver ou vir a ser salvo. É uma lógica humana desconhecida. Todavia, tanto os judeus quanto os gentios receberam Jesus pela fé. Possam entender perfeitamente as implicações temporais e eternas da morte e da ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, aqui, a palavra vem para nós dizendo que os gregos não entendiam, os romanos não entendiam e nem os judeus. Os judeus não entendiam porque eles eram soberbos, né? Eles até disseram, e pode vir alguma coisa boa de Nazaré, né? Então ali eles esperavam que nascesse ali o Salvador de uma família rica, ou talvez mesmo ali de uma família do templo sacerdotal, dos levitas, né? Mas Jesus, ele sendo o rei dos reis, ele nasceu em uma humilde, né, estrebaria. Ali estava lá Jesus nascendo ali em meio àquele animais ali, nasceu humilde, né? Foi perseguido desde do seu nascimento ali por Herodes, que tentou matar o Filho de Deus. Por quê? Porque ele já não entendia. E os gregos, eles também não entendiam por quê? Porque eles eram a nação da razão, eles eram muito pensadores, né? Os gregos, eles eram homens cultos. E eles então ficavam assim, como pode? Que plano é esse? Como pode um homem só morrer para que todo o resto viva? Por que todo aquele que peca não paga com a vida o seu pecado e pronto? Como eles tinham nas suas leis. Mas o plano de Deus para toda a humanidade não era esse. Mas aqueles que aceitam Jesus Cristo pela fé, tanto judeu quanto gentios, esses então, eles conseguem entender perfeitamente essas implicações temporais e eternas da morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós então sabemos que Cristo, ele veio para cumprir aí então esse plano de Deus, para que toda a humanidade fosse então salva, resgatada pelo poder do amor infinito que Deus ali na cruz revelou-se para toda a humanidade. O ápice do amor de Deus foi a morte do seu Filho Jesus Cristo, né? Porque nós sabemos que Deus, ele amava o seu povo, mas ele ainda não tinha, humanamente falando,
o povo não conseguia compreender esse amor infinito do Pai. E ali na cruz, Cristo, ele transborda. Eu acredito que quando ele inspira, ele exala o mais perfeito amor de Deus ali, alcançando todo aquele que crê na morte e na ressurreição de Cristo. Então agora vamos para o terceiro tópico, Cristo glorificado. A glorificação de Cristo abrange os seguintes eventos: a ressurreição, a ascensão aos céus e a segunda vinda triunfante sobre a força do mal. Glória a Deus, né? Primeiro ponto, ressurreição. Afirmou Paulo que sem a ressurreição de Cristo a nossa fé seria vã. Em todas essas passagens, o apóstolo mostra com abundante prova ter sido a ressurreição do Senhor um fato histórico e não uma mitologia criada pelos discípulos. E foi como Cristo ressurreto que Jesus apresentou-se a João na ilha de Patmos: não temas, eu sou o primeiro e o último e o que vive. Fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo o sempre. Amém. Então aí a ressurreição de Cristo, ela é o ápice da nossa fé, né? Se Cristo não tivesse ressurgido, a nossa fé seria vã. Então a palavra de Deus não teria sido aí na sua totalidade cumprida, todas as promessas. Mas nós sabemos que a palavra de Deus, ela é fiel, né? Verdadeira. E não teria como Cristo não ressuscitar. Não teria a possibilidade disso não acontecer. A ressurreição de Cristo, tanto como a morte, era algo iminente a ser acontecido. Tanto é que nós vemos ali a passagem que Marta, Maria e as outras mulheres ali, Maria Madalena, elas vão para o sepulcro, como de costume era da época, para limpar o corpo, passar ungüentos, e elas chegam ali no sepulcro e elas dão de cara com a pedra removida, e Cristo já não mais está ali em corpo físico imóvel, mas ele já está em um corpo glorificado. Elas choram ali, elas se dirigem a um jardineiro, supondo elas que fosse um jardineiro, e diz: aonde vocês colocaram o meu mestre? E aí então Jesus fala com ela: Marta, Maria, né? Porque choras, o que você busca não está mais entre os mortos. Que coisa linda essa palavra. E aí então elas entendem, elas compreendem que é Jesus que ali fala com elas. Então a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, e ali ele mesmo falando ali, saudando João na ilha de Patmos. Quando João ali ele chega lá na ilha de Patmos, ele é recebido ali por Jesus, né? Imagino que ele agora se sentindo só ali na ilha de Patmos, ele sente uma presença que enche aquele lugar que era tão vazio, tão solitário, e agora ele sabe, ele percebe que não está só. E a palavra de Deus, quando ele se vira para ver quem fala com ele, ele cai como morto de tamanha emoção que vem em seu coração ali, e ele fala com João, né? Apocalipse daí do 1, do 17 ao 18, ele fala aí com João. É fundamental que se realce que o Senhor Jesus ressuscitou fisicamente e corporalmente. Isto até historicamente é provado, né? Que o sepulcro de Jesus, ele realmente está vazio. Que Arimateia era um homem de posses, e ele então emprestando um sepulcro para Jesus. Eu acho interessante essa parte, porque não tinha mesmo por que adquirir uma sepultura para Jesus se ele não ficaria nela. Então seria algo provisório. Então Arimateia ali, ele empresta esse sepulcro para Jesus, entendendo que seria algo provisório, porque ele mesmo já havia falado com os seus discípulos que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Tanto é que os romanos ali colocaram guardas, porque eles diziam: vamos guardar o sepulcro porque os judeus disseram que ele ressuscitará ao terceiro dia, né? Mas a força do homem é impossível parar o plano de ressurreição. Ele é então a primícia, o primeiro dos que dorme.
e aí ressuscitou. Depois ele ressurreto se encontrou ali com os discípulos no caminho de Emaús, né? Que eles vinham lamentando e Jesus se apresenta a ele e eles não percebem que era Jesus. Eu quero dar um entre parênteses aqui. Tem muita gente que está caminhando com Jesus, mas não está percebendo a presença de Jesus. Já não tem mais a comunhão de perceber a presença de Jesus. Que nós possamos perceber a presença de Jesus antes dele partir, né? Antes dele nos deixar. E foi o que aconteceu com aqueles discípulos no caminho de Emaús. Eles vinham conversando, Jesus aparece para eles e começa a conversar com eles, mas eles não percebem que era Jesus. Mas quando eles chegam no seu destino, que Jesus ia seguir, ele diz: fica conosco. E aí Jesus entrou e quando Jesus partiu o pão, eles então perceberam que era Jesus. Mas aí Jesus também já se apartou deles, se apresentando ali também, ali de corpo, como que se ele não tivesse ressuscitado de corpo, corporalmente e fisicamente, ele não teria comido pão com seus discípulos após a ressurreição, antes ali de subir aos céus. Jesus ele esteve com seus discípulos, se alimentou com eles e ainda deu mais algumas instruções para eles antes da sua ascensão aos céus. O Senhor Jesus recebe do Pai todo o poder nos céus e na terra, e em suas mãos a chave da morte e do inferno. Ali quando Jesus então ressuscita, ele recebe novamente toda a autoridade. E agora já como o leão da tribo de Judá, como o rei dos reis, senhor dos senhores, ele está assentado à direita do Pai, não mais como um cordeiro, mas agora como um leão. Ponto 2. Ascensão aos céus. Ressurreto, apresentou-se Cristo aos seus discípulos por um período de 40 dias, falando das coisas concernentes ao reino dos céus. Você vai achar aí Atos capítulo 1, versículo 3. Em seguida, assuntou os céus numa nuvem, conforme o relato fidedigno de Lucas e Atos. Agora, a destra do Pai partilha daquela glória que sempre desfrutará ao seu lado, desde o mais insondável da eternidade. Esta também foi a visão que teve o primeiro mártir do cristianismo, né? Cristo ali, depois dos 40 dias que estava ali com os seus discípulos, vamos olhar lá, livro de Atos, né? Capítulo de número 1 e versículo de número 9, Jesus ali ainda mais esses 40 dias com seus discípulos, e coisa linda que eles tiveram o privilégio de ver, né? E estavam ali todos reunidos, e Jesus, ele fala ali então com os seus discípulos, e ditas estas palavras, foi levado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Eles disseram: varões Galileu, por que estáis olhando para as alturas? Aleluia! Este Jesus que dentre vós foi assunto aos céus virá do mesmo modo como o viste subir. Glória a Deus. Eu volto a fazer a pergunta lá do primeiro ponto, né? Estás vós preparado para receber o Cristo glorificado, o Cordeiro de Deus? Eu estou aqui sentindo a presença do Senhor. Os jovens galileus estavam ali vendo Jesus ser levado aos céus, e os anjos, eles vêm e dizem para eles: glória a Deus, porque estáis fitos os olhos no céu. Do mesmo jeito que ele foi, ele vai voltar outra vez para buscar-vos. Aleluia! Ele vai voltar, irmãos. Jesus, ele vai voltar outra vez para buscar a sua igreja. Portanto, estejamos nós preparados. Portanto, estejamos nós postos, apostos, prontos para chegarmos, para vermos esse Cristo ressuscitado, para podermos nos encontrar com Ele quando Ele vier novamente em glória. Nós podemos encontrar, e esse dia está chegando, né? Nós podemos ver pelos acontecimentos que o dia da vinda do Senhor Jesus está
prestes a acontecer. E nós temos que estar preparados. Preparados a todo momento, guardando as nossas vestes, guardando a nossa fé, guardando a nossa esperança, aleluia, guardando a nossa esperança na segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, que estará ali com glória, e o nosso novo nome será chamado ali ao tocar da trombeta. E nós, como diz ali em Eclesiastes, Tessalonicenses, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Glória a Deus. Se a ascensão de Cristo já foi gloriosa, como não será o seu retorno para buscar os remidos? Será que você tem pensado nisso? Será que você tem pensado nessa possibilidade iminente que é a volta de Cristo? Como foi glorioso ver Ele ressuscitar e ascender aos céus, será tão glorioso ver a sua volta, nos encontrar com o Senhor nos ares, como Ele virá buscar os seus remidos, assim como foi profetizado, assim como foi prometido. Aleluia! Ele virá buscar, em glória virá arrebatar a sua igreja. Para quem Ele virá? Para os salvos. Para nós, irmãos, que praticarmos, para nós, irmãos, que estivermos em Cristo, guardando-nos, para nós Ele virá. Para quê? Para que todos possam ver a sua glória. Bendito seja, né, o nosso Senhor. Paulo discorre sobre o evento das duas epístolas, 1 Coríntios e 1 Tessalonicenses 4, 13 e 17. E João, exilado em Pátimo, teve o privilégio de contemplar o Senhor na glória, né, glorificado. Em breve, muito em breve, também nós veremos face a face. Muito em breve, Cristo, Ele virá, irmãos. Ele virá nos arrebatar. E infelizmente há muitos que já não estão mais esperando a vinda de Jesus. Muitos já deixaram de esperar esse Cristo glorificado. Muitos já não têm mais guardado as suas vestes, já não têm mais lavado as suas vestes no sangue do Cordeiro. Já não têm mais branqueado as suas vestes no sangue carmesim. E o Senhor, Ele está dizendo para nós, será um privilégio, mas só para aqueles que permanecer fiel, para aqueles que manter a sua lamparina acesa, para aquele que estiver preparado para se encontrar com Ele. Aleluia! Será um privilégio para mim, um privilégio para você, será um privilégio para a igreja que será arrebatada, e tal como João viu Cristo, nós o veremos. Tal como João viu Cristo glorificado, nós veremos. Isaías viu um Cristo humilhado e ferido de Deus. Jesus, porém, ressuscitou, acha-se agora à destra do Pai, e logo virá buscar-nos. E nós, irmãos, temos que estar preparados para este momento. Temos que estar preparados para este momento, porque ele é real, ele é iminente, ele está para acontecer. Se nós formos olhar para o encaminhar das coisas deste mundo, para o que estamos vivendo hoje, nós só podemos dizer: ora vem, Senhor Jesus. Será que você pode? Será que você está preparado para nesse momento dizer: ora vem, Senhor Jesus? Ele está voltando. Ele está voltando. Agora eu quero fazer assim uma pergunta bem importante, né? Você está esperando pelo Salvador? Tem convicção da sua salvação? Tem convicção da vida eterna? Se não tem, aceite a Cristo agora mesmo, para que você possa também desfrutar desta glória eterna, para que você também possa sentir esta alegria, a esperança da salvação. Glória a Deus. Também aí estamos terminando esta lição de número 2, e que você fique aí com essas meditações finais aí, que você possa meditar
e ver se há algum ponto em ti que precisa ser reavaliado. Se há alguma mancha nas tuas vestes que precisam ser lavadas no sangue do Cordeiro, para que quando Jesus voltar, você tenha a mesma graça que João teve de ver Cristo glorificado com seu esplendor, né? João diz, e a sua cabeça e os seus cabelos eram alvos como a neve, e a sua voz com o som de muitas águas. Então, reavalia a sua postura, reavalia os seus valores, reavalia as suas prioridades. Vamos priorizar o céu, irmãos. Vamos priorizar o céu. Jesus está voltando. Essa então foi a segunda lição. Aí, agora eu vou deixar aqui para vocês, eu vou ler as perguntas e você vai responder aí na sua revistinha. Irmã, eu não tenho a revistinha. Então você vai pegar o papel, uma caneta, um caderno, aí você vai escrever. Primeira pergunta: por que a encarnação de Cristo é o grande mistério da piedade? Você vai responder aí. Qual a importância da encarnação de Cristo? Né? Qual a importância aí da encarnação de Cristo? Segunda pergunta. Terceira pergunta: por que a nossa fé seria vã se Cristo não tivesse ressuscitado? Quarta pergunta. Segundo a lição, quando de fato teve início a glorificação do nosso Senhor Jesus, ou do nosso Senhor, está escrito aqui. Quinta pergunta: descreva com as suas palavras o Cristo glorificado conforme visto pelo apóstolo João em Pátimos. Então aí, fica aí essas perguntinhas para você responder na sua revista ou no seu caderno. E também não se esqueça da meditação diária aí na página 12 da revista. De domingo a sábado aí tem uma meditação que vai complementar esse estudo bíblico aí maravilhoso para vocês. Agora eu quero convidar os irmãos para nós fazermos a última oração. Glória a Deus. E para que nós podemos aqui já encerrar esses momentos que passamos com esse maravilhoso estudo da palavra de Deus. Encerrar aqui então esse estudo maravilhoso da palavra de Deus, a qual eu aprendi muito, né? Muito mesmo. E que todos nós podemos então aprender dia após dia com esta palavra. Será maravilhoso. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, meu Deus e Pai, nós entramos na Tua presença mais uma vez para lhe agradecer, Senhor, por estes momentos de ensinamento da Tua palavra, a qual nós aprendemos, ó Pai, a importância, Senhor, da Tua encarnação, da ressurreição e da ascensão aos céus, ó Pai, que nós possamos, ó Deus, compreender o plano perfeito da salvação que o Senhor preparou para nós. Espírito Santo, que nós venhamos, ó Pai, rever as nossas prioridades, que nós possamos aprender com esta palavra, Senhor, e rever, Senhor, as nossas vestiduras, que nós venhamos lavar-nos, ó Pai, no sangue carmesim, que nós venhamos purificar-nos, ó Deus, aleluia. Que nós possamos, Espírito Santo, estar prontos para a Tua vinda, Senhor. Que nós podemos, ó Pai, assim como João, assim como Estevão, Senhor, que Te viu assentado à direita do Pai, ali glorificado, nós também podemos ter esta mesma oportunidade. Senhor, que a Tua igreja possa ter o privilégio de se encontrar contigo. Prepara-nos, ó Pai, desperta-nos, ó Deus. Ah, Senhor, muito obrigada. Fala conosco cada dia mais, assim te agradecemos, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. E até uma próxima. Aqui quem vos deixa a paz do nosso Senhor Jesus Cristo é a irmã Noemi Santos. Fiquem todos com Deus.
Em linda visão, um dia eu vi o céu bem aberto e a glória dali, o rio da vida, os muros de cristal, as ruas são de ouro, não há nada igual. A mesa estava posta e já preparada para a grande ceia. A hora era chegada, eu vi as moradas que esperam os crentes e as lindas coroas. Pra quem for temente, eu vi ali. Vi muitos salvos, os santos remidos, com palma nas mãos e brancos vestidos, sentado em seu trono, em glória e luz. Eu vi o Rei dos Reis, o Senhor Jesus. A mesa estava posta e já preparada para a grande ceia. A hora era chegada, eu vi as moradas que esperam os crentes e as lindas coroas. Pra quem for temente, eu vi a nova Jerusalém. Ali não havia sol,